Bom, hoje eu vou continuar falando sobre a função de segundo grau para vocês. E hoje eu tenho alguns exercícios, eles são do poliedro mesmo, do livro que a gente está usando. Então são os 4 primeiros, mais ou menos, para vocês terem uma noção de como resolver isso para ajudar vocês nessa parte. Então, vou continuar fazendo aqui com a caneta. Então, peraí, vamos ver uma coisa. Aqui a gente tem, dada a função f, e aí tem a questão do domínio e contradomínio também, né? Que ela tem a domínio e contradomínio, definido por f de x é igual a x ao quadrado mais 5x mais 6, determine o valor de x de modo que f de x seja igual a 0 e f de x seja igual a 6. Então, aqui, como vocês sabem que f de x é igual a 5x ao quadrado, 5x ao quadrado não, que é igual a x ao quadrado mais 5x mais 6, então a, que vai ser a que eu vou resolver agora, inicialmente, ela pede que f de x, que é igual a x ao quadrado mais 5x mais 6 seja igual a 0. Então, essa é uma função de segundo grau simples. As questões a gente tem aqui. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, para vocês terem sempre claro, é colocar aqui a é igual a. Então, aqui a gente tem x ao quadrado, o a é igual a 1. Nossa, vou colocar aqui que tá muito ruim. E aí eu tenho b igual a, então, 5. E c igual a 6. Então, beleza. Eu tenho essa primeira parte. Para resolver isso, como vocês sabem, a gente tem que fazer a primeira parte do delta. Então, o delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, nesse caso aqui, a gente tem que b é igual a 5, então 5 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 6. Então, 5 ao quadrado, 25. E 4 vezes 1, 4, vezes 6, 24. Então, 25 menos 24 é igual a 1. Esse é o valor do nosso delta. E aí, aqui eu já vou colocar separado, né? Fazendo o primeiro valor de x, que vai ser igual a menos b mais raiz de delta, tudo isso dividido por 2 vezes a. Isso aqui é igual a menos 5 mais raiz de, o delta que a gente tem é 1, dividido por 2 vezes 1. Então, aqui eu tenho menos 5 mais raiz de 1, que é 1,
dividido por 2. Então, menos 5 mais 1 dá menos 4, dividido por 2, igual a menos 2. E aí, agora, fazendo x2, que é o segundo valor de x, é menos b menos raiz de delta 2 vezes a. Então, aqui eu já tenho que, menos 5 menos, aí raiz de delta que eu tenho que é 1, então eu vou colocar direto, e aí 2 vezes a, que é 2 vezes 1, que é 1, que é 2, aqui, e aí eu tenho menos 5 menos 1 é igual a menos 6, dividido por 2, que é igual a menos 3. Então, no nosso caso, essa solução vai ser igual a menos 3 e menos 2. Então, essa é a nossa primeira solução que a gente tem aqui. Esses são os valores de x, menos 3 e menos 2. Agora, no B, a gente tem f de x é igual a 6. Então, a gente faz aqui f de, de x é igual a x ao quadrado mais 5x mais 6 é igual a 6. E aí aqui, como tem esse 6 aqui, ele vai para o outro lado para a gente poder resolver. Essa questão tem 2 modos de resolver. Eu vou resolver primeiro do jeito que a gente resolve qualquer equação de segundo grau. Então, ficaria f de x igual a x ao quadrado mais 5x, e aí ficaria, né, mais 6, e aí esse 6 está positivo, vai para o outro lado, menos 6, igual a 0. Então, aqui eu tenho que tem mais 6 e menos 6, risca esses dois aqui, porque um vai acabar anulando o outro, e aí eu tenho que f de x vai ser igual a x ao quadrado mais 5x. Vocês percebem aqui que na hora que eu for colocar aqui os valores, né? Eu vou colocar A é igual a 1, B é igual a 5 e C é igual a 0, porque não tem. Então, a gente pode dizer que essa equação é uma equação de segundo grau, uma função de segundo grau incompleta, porque falta um termo. E aí, a gente vai resolver do modo comum com o delta, o x, e depois eu explico de um outro jeito para vocês, que é um jeito mais rápido. E aí, então, a gente vem para cá, que fazemos b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Aqui a gente já sabe que o b é 5, então 5 ao quadrado, menos 4 vezes a, que é 1, vezes c, que é 0. Então, esse segundo termo aqui, que a gente tem da questão, é inteiro cortado. Então, eu já tenho aqui que o
delta vai ser igual a 5 ao quadrado, que vai ser 25. E aí, agora, fazendo os dois modos de x, então, x1 vai ser igual a menos b mais delta de 25 dividido por 2 vezes a, que vai ser igual a menos 5 mais 5 dividido por 2 vezes 1. Então, menos 5 mais 5, 0. 2 igual a 0. E aí, a gente tem que o x2, vocês podem colocar embaixo também, tanto faz, é só pra gente não se confundir na quantidade que a gente fez, fica menos 5 menos raiz quadrada de 25 dividido por 2 vezes 1. Então, isso daqui vai dar menos 5 menos 5 dividido por 2, que é igual a menos 10 dividido por 2, que é igual a menos 5. Então, a solução é igual a menos 5 e 0. Como esta função aqui é uma função de segundo grau incompleta, tem outro jeito mais fácil de resolver essa função. Então, vou colocar aqui para vocês rapidinho, que fica f de x igual a x ao quadrado mais 5x igual a 0. Então, aqui, quando a gente deixa aqui, né, vou fazer aqui, x ao quadrado mais 5x igual a 0. Então, quando a nossa função só tem os termos a e b, ou seja, um número junto ao x ao quadrado e o x, que é nesse formato que a gente tem agora, a gente pode colocar o x em evidência, porque ele vai aparecer nos dois termos que a gente tem. Então, o x, a gente colocando em evidência, deixa eu colocar aqui primeiro. A gente tem o x em evidência, e aí, como ele está em evidência, a gente divide esses termos aqui por x, porque ele vai ter um x a menos. Então, x ao quadrado dividido por x, que vai ser, então, x mais 5x dividido por x. Então, x aqui, t igual a 0. Então, a gente vai ter que a função vai ser x mais, 5 igual a 0. Então, fica nesse quesito aqui, nesse ponto, a gente tem até agora. E aí, para a gente resolver essa função, a gente sabe que essa função aqui, ela tem uma necessidade. Então, para a gente fazer essa questão, ela vai ter duas soluções. A primeira solução dela vai ser x é igual a 0. Por quê? Porque como isso daqui é uma multiplicação, então vou fazer aqui. Como isso daqui é uma multiplicação e
isso daqui tem que ser válido, então, x vezes, então isso aqui é um vezes, né? X vezes x mais 5 tem que ser igual a zero. Então, os únicos modos dessa função ser verdadeira são, primeiro, com x sendo igual a zero, e aí vocês sabem que x, se esse x aqui for igual a zero, então a gente faz 0 vezes esse valor aqui, que vai dar zero direto. Então, é sempre o primeiro, a gente faz essa análise aqui. E o segundo, que a gente também tem, é que esse outro valor aqui, então vou apagar essa seta aqui, quando esse x existir, esse outro valor aqui vai ter que ser igual a zero, para ela poder ser verdadeira. Então, aqui a gente vai ter que x mais 5 tem que ser igual a zero, para isso ser válido. E aí, a gente resolvendo isso daqui, x mais 5 igual a zero, levando o que é diferente, né, para o outro lado, fica x igual a menos 5. Então, aqui a gente já tem a nossa solução de forma mais rápida do que fazendo por Bhaskara. 5 e 0. Então, como isso daqui tem que ser verdadeiro, o único modo disso daqui dar zero é A, o x sendo igual a zero, e B, essa função aqui sendo igual a zero, este componente aqui sendo igual a zero, para fazer a nossa equação válida. E isso tudo porque é questão de uma multiplicação, né? Como isso é multiplicação, qualquer número vezes zero vai ser zero. Então, é isso que a gente tem desse primeiro exercício aqui, o exercício número 1. Agora, eu tenho uma outra questão para vocês, que é: o ponto de maior ordenada pertence ao gráfico da função real definida por f de x igual a 2x menos 1 vezes 3 menos x. É o par ordenado a, b. Então, a menos b é igual a. Tá. Então, o ponto de maior ordenada, quer dizer, tipo, o maior ponto que a gente tem do gráfico. A primeira coisa que a gente vai fazer para poder resolver essa questão aqui é fazer a distributiva dessa questão. Então, primeira coisa, distributiva. E aí, aqui eu faço para distributiva. Eu vou colocar aqui f de x igual. Aí eu vou colocar aqui, né? Então, para distributiva é a questão do chuveirinho, né? Então, faz para cá e faz para cá primeiro. Então, temos 2x vezes 3. E aí eu tenho também, vou colocar tudo mais, 2x vezes menos x. E aí agora, fazendo pro 3 e pro x, eu tenho, então, mais menos 1 vezes 3 e menos 1 vezes menos x. E aí agora, fazendo a verificação total disso daqui, eu tenho que 2x vezes 3 é igual a 6x. E aí, 2x vezes menos x é igual... Nossa, aqui é um 6. É igual a menos 2x ao quadrado.
E aí aqui eu tenho, né? Esses dois já foram. Menos 1 vezes 3 fica menos 3. E menos 1 vezes menos x fica igual a mais x. E aí, tudo isso daqui vai gerar, né? F de x igual a menos 2 x ao quadrado. E aí, tudo que for maior a gente vai colocando na frente. Aí eu tenho 6x e x mais 7x. E aí o único sem termo nenhum é o menos 3. Menos 3. Então, esta é a nossa função. As coisas que a gente já sabe aqui é que, primeira coisa que a gente sabe, né? Vou colocar aqui A igual menos 2, B igual a 7 e C igual a menos 3. Como eu tinha falado para vocês anteriormente, e aí ele está falando sobre gráfico da função e etc. Quando a gente tem o A, então o nosso A ele é menor que zero, porque é menos 2. Então, quando a gente tem o A menor que zero, a gente tem um gráfico com a concavidade para baixo. Então, o nosso gráfico vai ser assim. E aí, o ponto de maior ordenada vai estar aqui, mais ou menos, né? E aí, nesse caso, como o nosso gráfico é assim, a gente já sabe direto que vai ser o ponto de maior ordenada, vai ser o nosso vértice. Vai ser o vértice da função que a gente tem. Porque é o ponto maior ou menor, e aí nesse caso, ponto de máxima ou mínima, e nesse caso aqui vai ser o nosso ponto de máxima, então ponto de maior ordenada, que é até onde o gráfico pode chegar da nossa função. E aí, quando ele fala isso, da questão, né, descobrir o par ordenado, que seria tipo o x do vértice e o y do vértice. Então, a segunda parte que a gente tem aqui, então não precisa nem resolver a equação de segundo grau, não precisa descobrir o valor de x, a gente quer o vértice, né? Os pontos do vértice. Então, vértice. Como eu tinha mostrado para vocês na aula anterior, o vértice ele vai ter um valor. Então, uma coordenada, então o x de v do vértice vai ser igual a menos b dividido por 2 vezes o a. E aí, como a gente tem o menos continua, o b é 7, então fica menos 7, dividido por 2 vezes o a. O a é menos 2, então fica 2 vezes menos 2. Pronto. E aí aqui eu tenho menos 7 dividido por... E aí 2 vezes menos 2 dá menos 4. E aí como esses dois têm menos, aí fica igual a 7 sobre 4. Então, esse é o nosso primeiro ponto do vértice. E primeira coordenada, né? Parte da coordenada. E aí eu tenho que y do vértice é igual a menos o delta dividido por 4a. Então, para resolver isso, a gente vai ter que fazer o delta, né? Então, eu vou colocar o delta em outra cor para não se perder. Vou colocar aqui o delta. Então,
o delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. E aí, nesse caso, eu tenho que b ao quadrado é 7, então 7 ao quadrado vezes menos 4 vezes menos 2 vezes menos 3. Então, aqui, fazendo a resolução, né? O delta vai ser igual a 7 ao quadrado é 49. E aí eu tenho que... e aí eu tenho menos 4 vezes menos 2 dá 8, positivo. Vezes menos 3, nesse caso aqui, dá menos 24. Porque aí tem menos com menos dá mais, com menos dá menos. Então, 24. Então, 49 menos 24, que é igual a 25. Então, esse é o valor do nosso delta. Então, igual a menos 25 dividido por 4 vezes menos 2. E aí eu tenho menos 25 dividido por menos 4 vezes menos 2 dá menos 8. Então, 25 fica positivo também, né? 25 oitavos. Aí fica 25 dividido por 8. Então, as coordenadas do vértice vão ser iguais a 7 sobre 4 e 25 sobre 8. Como esse daqui é o nosso ponto de maior ordenada e o par ordenado é A e B, esse daqui sendo A e B nessa nomenclatura aqui, que ele deu, né? O par ordenado A e B. E aí eu tenho que o A é 7 sobre 4 e o B é 25 sobre 8. Então, A menos B é igual a, então eu faço 7 sobre 4 menos 25 sobre 8. Como eles têm denominadores diferentes, a gente faz com que eles tenham o mesmo valor. E como eu sei que o 4 vezes 2 acaba gerando 8, então eu já tenho aqui, né, o mesmo para os dois. Então, 8. E aí, multiplica pelo 7, então, como para chegar no 8 são 2 vezes, e aí eu faço 2 vezes de baixo e 2 vezes o de cima. E aí faz 7 vezes 2, 14, menos 25 sobre 8. Então, o 8 continua o mesmo. E aí eu tenho que 14 menos 25 é igual a menos 11. Então, essa é a nossa resposta. O ponto de maior A e B é igual a menos 11 sobre 8. Então, aqui a canetinha. Essa é a nossa resposta. E aí, assim, é bem mais rápido de fazer. Então, é importante vocês terem gravadas a fórmula de Bhaskara, dos vértices, porque aí vocês conseguem fazer isso rapidamente. E aí, aqui, tinha achado que ia dar mais
um pouquinho maior, mas acabou dando para responder tudo numa questão só. E aí eu tenho essa próxima questão aqui. É o conjunto solução da equação x ao cubo mais x ao quadrado menos 100x menos 100 igual a zero. E aí aqui tem algumas respostas. Bom, a gente ainda não chegou às outras equações, né? Equação de terceiro grau e etc. Então, o que a gente faz aqui? Essa questão, ela tem um macete. É vocês perceberem o que é comum em cada etapa. Então, eu vou separar ela primeiro nas partes que eu percebo que são comuns. Então, eu já percebo aqui que tem 100 aqui, e aí aqui eu percebo que tem x ao quadrado estando nessas duas. Então, vai ser mais ou menos como a nossa primeira questão, né? Ou a B, que a gente fez uma evidência. Então, a gente deixa o que é comum em evidência. Nesse caso aqui, da primeira parte, eu sei que o x ao quadrado é evidência das duas questões. Então, aí fica x mais 1. E na segunda questão, eu sei que o menos 100 também é um número em evidência entre, isso aqui são multiplicações, x mais 1. E aí, eu quero saber também, tipo, o que dá para perceber a partir disso daqui que foi formado. Então, isso daqui é a mesma coisa, só foram feitas algumas mudanças aqui para a gente conseguir resolver isso. Então, dá para perceber que nesses dois termos aqui, a gente tem x mais 1 sendo igual nessas duas questões. E aí, como a gente sabe que quando tem números multiplicados pelo mesmo valor, a gente pode simplesmente juntá-los. Então, tem x mais 1 aqui, que são os em comum no geral, e aí eu faço multiplicado por x ao quadrado menos 100. E aí eu faço isso daqui igual a zero. E aí, o que a gente faz a partir daí? Então, tipo, a gente ainda tem um número meio complicado. Acaba sendo basicamente a mesma questão da primeira. Para essa função ser verdadeira, eu tenho dois critérios. Então, primeiro, que x, então, vou colocar, que o nosso x mais 1 tem que ser igual a zero, porque aí eu faço 0 vezes esse número vai ser 0, então faz com que que seja verdadeiro. Então, nesse caso, x vai ser igual a menos 1, porque ele foi para o outro lado. E aí, agora eu tenho também que x ao quadrado menos 100 igual a zero. São as coisas que eu tenho, porque por ser uma multiplicação, a mesma coisa. Esse daqui for igual a zero, então eu faço x mais 1 vezes zero, e aí como seria uma distributiva, acaba virando zero também. E aí eu tenho que x ao quadrado igual a 100. E aí, quando ele está assim, ao quadrado, tem sempre a questão, né? Que o número, quando é ao quadrado, ele pode ser negativo ou positivo, que às vezes dá a mesma coisa. Então, eu faço assim, x, isso daqui tá ao quadrado, vai em forma de raiz, e antes eu coloco mais ou menos raiz de 100.
porque pode ser positivo e pode ser negativo. Quando esse número estiver ao quadrado, ele vai dar o valor ali que a gente quer. E aí eu tenho que x é igual a mais ou menos raiz de 100. E aí a raiz de 100, vocês sabem que é aquele número que vezes ele mesmo vai dar 100, vai ser o 10. Então eu tenho mais ou menos 10. Então se eu colocar o 10 positivo ao quadrado, vai dar 100. E se eu colocar menos 10 ao quadrado, também vai dar 100. Então aqui os valores são 10 positivo e 10 negativo. Então, aqui a gente tem 3 valores para o x. Porque como é uma equação de terceiro grau, na teoria aqui, a gente pode ter até 3 valores diferentes para x. Então, temos o primeiro, o segundo e o terceiro, aqui é o menos. Então, a solução é menos 10, menos 1 e 10 positivo. Então, vamos ver qual é a questão que atende. Então, menos 10, menos 1 e 10. Então, essa é a nossa resposta, a D, que é a que atende a nossa questão aqui. Agora, a gente vai para a nossa última questão da aula de hoje, que é o conjunto solução da equação Q a quarta menos 13Q ao quadrado mais 36 igual a zero. Então, assim, nossa, e agora? O que eu faço? A gente mal chegou a ver equação de terceiro grau, como é que a gente vai ver elevado à quarta? Bom, nesse caso aqui, como vocês percebem, aqui a diferença, tem um pouco de diferença entre esses dois aqui e esse aqui não dá para tirar. Então, o máximo que eu posso fazer é fazer igualar o que a algum valor. Então, por exemplo, como aqui eles têm... como é que eu vou explicar para vocês? Eu posso fazer um substituto para deixar com que essa seja, pelo menos na hora de resolver inicialmente, uma função de segundo grau. Então, vou usar borracha para ficar mais fácil de entender. Então, eu vou fazer aqui que o Q ao quadrado vai ser igual a x. Então, o Q a quarta vai ser igual a x ao quadrado. Por quê? Porque, né, número ao quadrado acaba sendo, tipo, multiplica os dois valores aqui, aí vira, tipo, 2 vezes 2, 4, então fica aqui 4, menos 13x mais 36. Então, agora ela ficou mais a cara daquilo que a gente está resolvendo. E aí, agora a gente resolve essa parte normalmente. Então, aqui eu tenho que o A é igual a B igual a menos 13 e o C é igual a 36. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é o delta. Então, delta é igual ao B ao quadrado, então menos 13. Nossa, deixa assim mesmo. Ao quadrado menos 4 vezes o A, que nesse caso é 1, vezes o C, que nesse caso é 36. Então, aqui vai ser menos 13 ao quadrado, que fazendo 13 vezes 13, a gente chega aos 169. E aí,
o 4 vezes o 36, então faz 36 vezes o 4, vai dar 144. E aí, resolvendo essa questão aqui, 164 menos 169 menos 144, eu tenho 9, 4, 5. E aí, 16 por 14, 2, 25. E aí, agora, a gente faz o x1, deixa aqui agora, igual a, então, menos b, e aí, como o b é negativo, fica menos 13, aí fica menos 13, que vai dar 13, mais, porque essa é a primeira, pode ser o menos primeiro que você começa, tanto faz, raiz de 25, dividido por 2 vezes o a, que é o 1. Então, aqui eu tenho 13 mais raiz de 25, que é 5, dividido por 2. Então, aqui eu tenho 18, que é o 13 mais 5, dividido por 2, que é igual a 9. E aí, eu tenho x2 igual a 13 menos raiz de 25, que é 5, dividido por 2 vezes 1, que é 2. Opa, perdão. E aí, aqui fica 13 menos 5, que é 8, dividido por 2. E aí, 8 dividido por 2 dá 4. Mas aí, a questão acabou? Não. Por que a questão ainda não acabou? Porque a gente tem o Q ao quadrado é igual ao x. Então, eu tenho que fazer essa adaptação aqui. Então, como eu deixei tudo, eu vou fazer com outra cor. Então, como eu tenho que o Q ao quadrado é igual a x, e eu tenho dois valores de x, e aí eu vou resolver para os dois. Então, eu faço Q ao quadrado igual a, vamos pegar o primeiro valor aqui, que é 9. E aí, lembrando da primeira, então vamos colocar tipo que vai, primeiro valor, primeira questão de que. Aí, lembrando que quando a gente tem um número de segundo grau, ou ao quadrado, a gente faz mais ou menos raiz daquele número, que nesse caso aqui é o 9. Então, aqui a gente já vai ter mais 9. Então, gera mais 9 e também gera o menos. Opa, 9 não, perdão. A raiz de 9, nesse caso aqui, é o 3. Então, gera mais 3 e o menos 3. Para esse primeiro valor aqui. E aí, a gente tem também que o Q ao quadrado vai ser igual ao 4. Então, Q é igual a mais ou menos raiz de 4, que vai ser igual a raiz de 4 é 2. Então, a gente tem mais 2 e menos 2. Então, a solução desse problema aqui que a gente tem, que é o conjunto de solução dessa equação aqui, vai ser igual a
menos 3, menos 2, 2 e 3. Então, eu tô colocando esses aqui na ordem que eles aparecem. Então, mais negativo até o mais positivo, para ficar mais fácil da gente analisar. Mas tanto faz a ordem que vocês colocarem aqui, não vai fazer muita diferença, não. Então, nesse daqui, o primeiro não é, o segundo não. Essa é a nossa resposta. Então, o conjunto solução da equação é este valor aqui. E tá pronto. Então, esses são alguns exercícios de equação de segundo grau que eu peguei para vocês. Tem outros no livro também, a partir da página... Cadê? A partir da página 57, tem exercícios propostos aqui que são interessantes. E aí tem muitos que são das universidades, então, PUC, Mackenzie, VUNESP, que é o da prova da Unesp, FUVEST também. E aí, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me perguntar aqui e aí eu vou responder o mais rápido possível. Muito obrigada, espero que tenham entendido e gostado, tenha ficado claro para vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau!